Olá, devs, meu nome é Jacob Moura e você está na Fluterano. Hoje, eu quero tirar uma pedra aqui do nosso caminho aqui da comunidade, literalmente. Então, para todo mundo que tiver essa dúvida aqui, você manda esse vídeo. E eu vou colocar argumentos aqui para você entender o porquê que eu falo que provider não é um gerenciamento de estado. Mas você já deve ter escutado isso por outras pessoas também. Mas por que essas pessoas chegam a essa conclusão, né? E eu quero mostrar a raiz do problema e a solução desse problema. A raiz do problema chama-se site do Flutter.dev. Isso aqui, ó, eu já reclamei com eles. Eu já falei diretamente com os engenheiros sobre isso aqui. Mas eu vou dar a minha opinião sobre isso aqui, que eu não falava muito na época que eu era GDE. Por causa que a gente estava no meio lá. Hoje eu participo da parte dos insights lá. Então não tenho muita coisa a sair dessa parte de evangelismo. Mas isso aqui, ó, a equipe do Flutter faz de propósito para confundir a cabeça do iniciante. Isso aqui fazer o quê? Ele começar a achar packages são gerenciamento de estado e chama de gerenciador de estado. Isso é uma coisa que só acontece no Flutter. Mas existe outras linguagens que usam gerenciamento de estado. E não é uma bagunça tão grande quanto é aqui no Flutter. Mas a bagunça, eu acredito que é feito pela equipe do Flutter, literalmente, para gerar conflitos, e os conflitos geram engajamentos. Se você for olhar aqui, ó, eles colocam, se você reclamar, eles vão dizer, mas aqui é uma lista de opções de approach. Não estamos falando diretamente de gerenciamento de estado, mas de approach desse aqui, tá ligado? E nesse momento, beleza, realmente, mas ninguém vai entender que são abordagens para gerenciar estados. É diferente de ser uma gerência de estado, tá ligado? Por exemplo, você tem aqui o provider, que ele lembra muito na parte de gerenciamento de injeção de dependência. Ele é apenas um wrapper de Heritage Widget, né? E a sua usando uma reatividade, uma stream ou um change notify, você chega ali dentro da parte do teu aplicativo e muda as coisas. Só que aí, ó, só para falar para vocês o quanto que essa página aqui ela é esquisita, tem algumas coisas que são realmente gerenciamento como o block, o Redux, que por mais que você não goste, são. Mas olha só o que tem, Get It aqui dentro. E se você for traduzir, for ver ao ponto aqui o que é, ó, é uma abordagem de gerenciamento de estado, aqui ó, uma abordagem de gerenciamento de estado baseada em localizador de serviço que não precisa de um arquivo build. Isso aqui não existe, cara. E aí eu vou dizer, por que entra aqui? Porque isso aqui é open. Qualquer um pode vir e colocar o que quiser aqui dentro desse camarada aqui. A gente colocou aqui o triple também, né, como um padrão ali, tentando explicar alguma coisa desse jeito aqui. Mas tem isso aqui, tem Get It, tem Provider, Riverpod, que fazem muito mais coisas do que gerenciar estado. Mas, para nossa felicidade, existe uma comunidade que ela tá mais madura do que a nossa comunidade de Flutter, que é muito nova, e por isso acaba que tem esse tipo de problema. E vamos esquecer dessas coisas aqui da equipe do Flutter, por enquanto. Porque a equipe do Flutter ela estava falando uma coisa em 2019, em 2020 virou outra. Então você nota que agora eles não falam mais de código, só falam de só falam de telinha e tudo mais. E o programador que se vire. Nunca chegaram e falaram, porque é legal essa confusão, essa briga de gerenciamento de estado para ele lá. Então hoje a gente vai acabar com essa discussão. E para acabar com essa discussão, não vai ser eu que vou falar alguma coisa aqui. Eu vou trazer assim um vídeo que eu estava procurando na internet para ver se eu achava de uma briga que teve há muito tempo atrás no React, né? E que era uma briga, mas era uma briga muito mais saudável, sobre a questão do Context API e do Redux. O Context API para nós é como se fosse o provider, que vai pegar uma determinada instância e distribuir na aplicação, enviar para outras partes da aplicação. Já o Redux, ele é de fato uma forma de gerenciar estado. E a explicação aqui do Talisson, que é da Codemine 42 aqui, que é a empresa do Akita, né? Ele vai falar diretamente o que é estado, o que é gerenciamento de estado e por que os dois são coisas diferentes, né? E por isso que o nome do vídeo é aqui, ó, Context API e Redux não são concorrentes.
É a mesma coisa de eu dizer aqui, ó, para nossa vida aqui, o provide e o block não são concorrentes. Então aqui, ó, se a gente tenta abrir o leque da discussão para a gente escutar quem a comunidade que ela é mais madura que a gente sobre isso e acabar com esse assunto aqui no Flutter de uma vez por todas, beleza? Então, vou soltar aqui a parte que ele fala sobre, mas depois eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir na íntegra, se você quiser, tá bom? E aí a gente comenta depois, quando for passando aqui. Vou dar play. É a raiz da confusão. Então, primeiro, antes disso, vamos definir o que a gente quer dizer com estado aqui. Falei que eles dois parecem gerenciar estado, mas o que eu estou falando quando eu quero dizer estado? Então, o estado são os dados de uma aplicação em um determinado momento do tempo. E ele como eu disse, num determinado momento do tempo, ele pode ser modificado e criar um novo estado e tudo mais. Quando eu explico o estado para os meus alunos, eu basicamente digo que o estado ele é o momento da aplicação. Eu digo exatamente essa parte aqui. Então, há uma facilidade de você entender. Até pego um livro, ó, esse livro está com estado fechado, depois esse livro está com estado aberto. Isso é o estado, para você entender o que é o estado. Então, a partir daquele momento, a nossa tela ela tá parada de um jeito, aquele momento é o estado que ela está naquele momento. Ela ficou amarela, mudou o estado dela, entendeu? Ela mudou o momento que ela está ali. Então, isso que nós estamos querendo colocar como estado, que ele está falando. Pô, isso aqui, ó, você tá vendo? A gente fala no Flutter, é a mesma coisa no React, então há uma semelhança do que vai ser falado aqui que a gente pode aplicar no Flutter. Beleza, então é bem básico, o estado é isso aí. Mas o que é gerência de estado, já que a gente está falando de estado? A gerência de estado é esse modo, é como que a gente vai armazenar e alterar esses dados com o tempo. Gerência de estado é isso aí. É importante falar que gerência de estado não necessariamente diz respeito a como esses dados vão ser distribuídos ao longo da aplicação. Isso aí não é gerência de estado. Apesar de ser uma parte importante da sua aplicação, gerenciar estado é só como ele vai ser armazenado e como ele vai ser alterado com o passar do tempo. Vocês viram? Aqui, deixa eu voltar um pouco aqui para falar para vocês. Ó. O gerenciamento de estado é o modo que esses dados serão armazenados e alterados só. Acabou. É o que o nome gerência implica, tá? O que o nome gerência implica. Por isso que eu falo que quem define a gerência, quem é o gerenciador de estado? É você, porque você define como você vai armazenar esse estado, armazenar essas variáveis, esse objeto que representa o estado da tua aplicação e a forma que eles vão ser alterados por cima de um padrão. Por exemplo, o MobX, para você alterar ele, tem que ser por meio de uma action. Por que eles fizeram isso? Para ter um padrão. Sempre vai ser apenas por uma action. Outras coisas que não foram uma action não vão ser alteradas. Então, eu tenho um padrão da forma que esses dados vão ser alterados e armazenados. Entendeu? Esse aqui é uma maneira de você entender. Aí, no segundo ponto, ele colocou, mas não necessariamente de respeito a como eles serão distribuídos. Então, se você vai pegar essa parte aqui que você está usando para gerenciar estado, change notify, block, tudo mais, e você vai usar provide para distribuir na tua aplicação, para injetar em outros widgets, get para injetar, enfim, onde você quiser. Isso não tem nada a ver com gerenciamento de estado. Foi o que ele colocou aqui agora. E é legal de ter essa definição, porque isso vai tirar a ideia do Context API. Context API faz a mesma coisa que o Provide, de transmitir os dados durante a aplicação. Para você ver que os dois eles se completam, mas que um não é e o outro que é. Sabendo agora o que é gerenciamento de estado, a gente vai mais para frente ali. Vou continuar. O estado é só como ele vai ser armazenado e como ele vai ser alterado com o passar do tempo. Então, como que isso funciona no Redux? Se a gente pegar um código Redux bem básico ali, a gente nem está usando junto com o React nem nada, a gente vai ver esses dois pontos ali. O armazenamento, a gente sabe que o estado ele fica dentro da store. E a alteração, a gente sabe que numa aplicação que usa Redux, a gente lida com alterações no estado através do disparo de ações e você trata aquelas ações dentro do Reducer para gerar um novo estado. Sim, e aí eu posso abrir aqui uma telinha para mostrar para vocês um exemplo de como que pode ser no Flutter aí essa parte. Se você olhar aqui uma store, nossa, um search store,
A gente está usando o triplo aqui como uma coisa, o Notify Story, mas pode ser literalmente qualquer coisa, né? Então, por que o triplo é um gerenciamento de estado, por exemplo? Ele tem aqui a forma que você vai, internamente, você vai armazenar o estado, que é através da variável state. A forma que você vai alterar através do update ou execute either, né, que está aqui dentro, que não está aqui. Esse exemplo aqui eu acho que eu vou pegar o melhor aqui, que esse aqui está bem, já é com muitos testes aqui, normal, né? Deixa eu pegar aqui Vou pegar do block aqui, block exemplo. Porque o block também é a mesma coisa, né? Se você pegar o block diretamente nele, você vai ver que o block ele tem a mesma ideia de gerenciamento de estado. Vou pegar aqui o counter, né? O exemplo do counter dele aqui. Se você for olhar o block, ó, mesma coisa. Onde que o estado ele é armazenado dentro do block? O estado do block ele é armazenado. Cadê? Vou pegar aqui o qubit, ponto que é mais simples. Ele é armazenado, ó, o estado inicial dentro da aplicação na variável state. Então você altera internamente a variável state. Como que você altera ele? Através do emit, né? Então, nesse momento, o meu block passa a ser uma approach de verdade de gerenciamento de estado. Porque ele está salvando e ele tem a forma dele diferente de modificar, assim como as outras. Tem as suas formas de salvar os dados num determinado objeto e modificar. Aí, como você vai transmitir esse dado? Provide get it é outra coisa. Vamos seguir. Isso aí define o Redux como uma biblioteca de gerência de estado. A gente tem armazenamento e alteração. Agora vamos ver como que isso funciona na Context API. Nesse código aí bem básico, mostrando um exemplo de como usar o Context API, a gente pode notar que o context em si, ele não está lidando com o armazenamento desse dado. Tanto que o armazenamento do dado ali está só numa variável, só um value que eu inventei ali. Assim como também o context não está lidando com a alteração desse estado, desse dado. Ali, inclusive nesse código, o dado ali pode estar estático e o nosso context não está se preocupando com isso. Mais diferentemente do Redux, você vai ver que o Context API ele lida com a distribuição desse dado. Ele não sabe como aquele dado é realmente armazenado, ele só recebe como argumento. Ele não sabe se aquele dado vai ser alterado ou como ele vai ser alterado, mas ele lida exatamente com a distribuição desse dado. Então, partindo desse princípio, a gente diz aqui, e é para ser uma coisa bem simples mesmo, que Context API ele não faz gerência de estado. Simples. E a mesma coisa do provider. Se você for entrar no site do provider aqui do Flutter, ó, a gente vai olhar e que ele faz essa transmissão e calma que a gente vai chegar sobre o context.what, né? What, que tem lá, consumer, né? Que vou falar para vocês já. Essa ideia aqui, que é uma leitura das reatividades ali dele ali, que ele não tem nada a ver também com o gerenciamento de estado, porque ele não está salvando o estado dentro dele, né? Ele está transmitindo. Então, se a gente pegar aqui um exemplo do multi, cadê do multi? Do multi aqui, ó. Aqui, ó, por exemplo, do multi-provider. Ó. Você adiciona um provider, adiciona a variável que você quer, provavelmente a tua store, ou controller. O objeto que vai lidar com o teu estado de verdade, tá ligado? E o que o provider vai fazer? Vai fazer você pegar lá na outra tela, através do provider.auth, do provider.read, e aí você vai pegar esses dados aonde quer que seja. E se você usar o provider.auth ou consumer, você, além disso, você está linkando a reatividade do objeto, se ele for um change notify ou uma string, você vai estar linkando ele dentro ali do teu widget, fazendo ele alterar quando o teu estado alterar. Então, ele está transmitindo tanto o dado quanto a reatividade do dado ali, né? Mas ele não, dentro dele, ele salva o estado da aplicação? Não. Então, esse cara, ele não é gerenciamento de estado. Igual o Context API também não é, entendeu? Ele serve para transmitir o dado, né? Injetar, distribuir o dado, como você queira falar. Menos gerenciar estado. Tá ligado? É isso. Então, seguindo. Evite acreditar em pessoas ou cursos que vão falar que Context API é uma biblioteca de gerência de estado. Ela não é. Diga a mesma coisa. Evite acreditar em pessoas e cursos que dizem que o provider é um gerenciamento de estado. Geralmente essa pessoa não parou nem um pouquinho para ficar estudando. Por isso que eu fico um pouco chateado, porque isso se resolve muito fácil. Você estudando
o gerenciamento de estado, inclusive em outras linguagens. É questão de 10 minutos, a pessoa não teve essa propriedade para ela só quer fazer acontecer. E foda-se o que de fato é. Por isso que eu falo, realmente, evite. Evite pessoas que falam que provide gerenciamento de estado, a não ser que for por um erro. Geralmente as pessoas estão aprendendo, elas acabam entrando nesse erro pelo que eu falei no começo, mas a pessoa que está há um tempo já e está oferecendo um conhecimento assim, fala esse jeito aqui, evite. Ela é só distribuição de dados. Beleza, mas o que eu quis dizer com distribuição de dados? O que é distribuição de dados dentro de uma aplicação? Então, a distribuição de dados, ela é só um canal de comunicação pelo qual os dados eles podem ser acessados de maneira padronizada dentro de um escopo definido. É isso que o Context API faz. O Redux não faz isso, o Context API faz isso, e o Context API não faz mais que isso. Então, por exemplo, um exemplo desse escopo que eu quis dizer é dentro de uma parte de uma árvore de componentes. Então, tem aqui um exemplo um pouquinho mais longo de Context API que a gente tem, né? Eu acho que apesar de ser Redux ou React, fica fácil de você entender que cada tag dessa aqui seria como se fosse o widget, um dentro do outro, um widget um dentro do outro. É o que ele está fazendo aqui. No caso, a gente tem um multi-provider e não precisamos fazer o provider daquela maneira, que é uma coisa incrível do provider. Em nenhum momento eu estou usando esse vídeo para atingir o provider e dizer que o provider é uma coisa ruim. Muito pelo contrário. É realmente recomendado que todo mundo que esteja iniciando e que esteja aprendendo faça e use o provider, porque você consegue usar em projetos, inclusive, muito grandes. O provider ele é um wrapper do Inherited Widget, uma coisa que já existe nativa do Flutter, só que você não precisa realmente de toda aquela bagagem para poder fazer funcionar. Então é muito legal o provider por conta disso aqui. Mas olha só, quando a gente tem um Context API, a gente vê a semelhança de um por outro ali, como eles se injetam um dentro do outro. 3 contexts alinhados ali. É uma coisa bem, bem simples. Então, a única responsabilidade que o Context API tem nesse exemplo é ter essa preocupação aqui, de permitir que o Context C ele consiga acessar o Context B e A, e o Context B consiga acessar o Context A. E proibir, né, que o Context A tenha acesso aos dados do Context B e o Context B tenha acesso ao Context C. Porque é a ideia de você colocar na árvore ali. Então, por que se põe as coisas do provider antes do Material App, por exemplo? Porque o Material App ele começa a aplicação ali dentro, inclusive a questão de rotas ali. Então, para você acessar em outras páginas que você vai executando, você precisa que ele esteja acima do main, né? Para ele poder acessar. Nesse caso, assim, se você quisesse botar um provider lá só para uma página específica dali para frente, você poderia colocar ali e atrás não teria o acesso. É como está falando aqui. O C vai estar, o Context C ele está dentro do escopo de B, mas o contrário não é verdade. Então, fazendo aí, novamente voltando a esse ponto, a gente fazendo essa tabelinha bem simples, a gente pode afirmar, né, que o Redux ele é uma biblioteca que faz gerência de estado, e o Context API ele é uma biblioteca que faz somente distribuição de dados. Só a partir daí a gente já consegue assumir, né, afirmar que Context API e Redux eles não são concorrentes. Mas beleza. Vocês podem falar, pô... Aqui, eu vou deixar o vídeo aqui embaixo para vocês acompanharem na íntegra aqui, mas aqui já é o suficiente para que a gente tenha essa base da nossa conversa mais sólida quando a gente conversar com alguém sobre essa questão de provider, sobre a questão de gerenciamento de estado. Então a gente sabe o que é o estado, e a gente sabe o que é gerenciamento de estado, a gente sabe quem realmente de fato faz esse gerenciamento de estado. É você ali, tá ligado? É você vai construir uma classe, vai usar o Change Notify para usar a reatividade e vai guardar essa informação ali dentro dele, informar com o Change Notify ou o Value Notify, que tem uma característica mais de gerenciamento de estado, porque ele vai salvar dentro do Value ali o dado que você precisa. Então, gente, é o tipo de discussão que depois de, assim, a gente tá falando de Flutter desde 2018. E como a equipe do Flutter, ela não vem e fala isso aqui literalmente, a comunidade, ela fica a mercê de guerrinhas. E por muito tempo, se perguntar assim, qual o melhor e tudo mais para tal conta e tudo mais, a gente falava, mano, pode falar que é um bloco que o pessoal mais usa, mas, cara,
Pode ser exatamente qualquer coisa, não importa a forma que você for salvar o dado. O importante é você saber o que você está fazendo. Se você souber o que está fazendo, você de fato pode usar qualquer coisa. Mas saiba o que é gerenciamento de estado. Saiba o que é distribuição de dados, como ele está colocando ali, a injeção dos dados. Saiba que é isso, que uma biblioteca que se encaixa em gerenciamento de estado, ela vai o quê? Te ajudar a salvar os dados e modificar os dados. Distribuir os dados é outra coisa. Se eu acrescento mais uma função desse aqui, pode até ter, mas a gente tem que ter essa noção de que há uma divisão na situação. Tá? E o provider, então, não armazena dado nenhum, não armazena estado, como a gente falou, igual ao Context API. Basicamente, o provider é de fato o Context API. Na verdade, toda a parte de Heritage Widget do Flutter é baseada nele, para pegar lá na frente e enviar os dados. Só que a galera não consegue usar direito o Heritage Widget, aí vai para provider, que é um wrapper do Heritage Widget. Beleza? Então, hoje, eu espero que a gente consiga acabar com essas dúvidas, ou pelo menos a gente consiga passar em frente essa informação e ter uma conversa mais madura sobre gerenciamento de estado. Porque você pode fazer sem package nenhum, inclusive. Se a gente tiver essa maturidade de gerenciamento de estado aqui na nossa comunidade, a gente vai evoluir muito mais. Tá bom? Então é isso. Tá? Um abraço e vamos ser referência juntos. Só precisamos disso.